Minhas sementinhas da frieza, olá, sejam bem-vindos. Se você não me conhece ainda e caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou Hugo Costa, psicanalista clínico, e eu atuo na área de inteligência relacional e emocional. Isso significa basicamente que eu atendo casais com relacionamentos amorosos conflituosos ou pessoas solteiras que por algum motivo não estão conseguindo lidar com as próprias emoções ou com uma determinada situação de vida. Mas, o que eu quero falar para vocês hoje, gente? O tema do vídeo, como vocês viram, é por que eu não quero ter filho? Eu quero mostrar isso para vocês porque tem muitos dos meus pacientes que não querem e eles sofrem muitos ataques por causa disso. Então a gente vai pensar de uma forma ampla aqui por que uma pessoa não quer ter filho, por que a pessoa que quer ter filho quer ter filho. A gente vai fazer uma conversa interessante. Então já deixa aqui nos comentários se você quer ter filho ou não, tá bom? Deixa aqui embaixo agora que eu vou ler tudo isso depois que eu gravar esse vídeo e postar para vocês, antes de vocês começarem a entender aqui os meus porquês, tá bom? Curte o vídeo porque isso ajuda muito, me ajuda a crescer o canal. Esse canal aqui está muito pequeno ainda. Me ajuda também se você se inscrever no canal. Então, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada e para me dar aquela força aqui que vai ser realmente muito bem-vinda, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer esse vídeo mais sem cortes para ser um bate-papo mesmo, tá? Para a gente conseguir interagir de uma forma mais próxima. Eu acho que passa uma ideia melhor. E basicamente é assim. Nem sempre eu tive a ideia de que eu não queria ter filhos. Eu já pensei como seria ter filhos. Eu já me vi como pai. Eu já me imaginei criando uma criança. E eu confesso que tinha muitas sensações boas imaginando isso. Só que o tempo foi passando e eu comecei a me questionar ainda mais sobre o futuro que eu queria ter. E eu percebi que o futuro que eu quero ter não condiz com ter um filho. Por quê? Filho requer tempo, requer esforço. E eu acho, gente, que seria muito ruim da minha parte ter um filho se eu não estou disposto a dar a ele o tempo que ele precisa para se desenvolver e para ser treinado para o mundo da forma que deveria, de uma forma que seja saudável, entende? Então, basicamente, quando eu entendi isso, eu decidi que eu não queria ter filho. Eu decidi que não compensaria eu sacrificar o bem-estar de uma criança para ter um pequeno prazer que eu teria sendo pai. E aí eu comecei a receber, às vezes, críticas sobre isso. E alguns dos meus pacientes começaram a falar também, Hugo, eu sou criticado por isso. Eu tive uma paciente, uma mulher, que ela falou para mim que a mãe dela fala que ela é muito egoísta porque ela não quer filhos. E outros pacientes me relataram a mesma coisa, e dentro do CNS, o meu treinamento, as pessoas falaram a mesma coisa. Inclusive, se você tiver interesse em participar do CNS, está com vagas abertas, tá bom? É um treinamento incrível que dura 20 dias comigo e é um grupo privado, onde a gente vai interagir ali o tempo todo falando sobre a evolução. Vou deixar informações aqui na descrição sobre isso. E aí eu comecei a notar, pessoal, que muitas pessoas não entendem esses aspectos. E eu comecei a me questionar um pouco mais além, não só sobre a minha cabeça, mas sobre as mentes num contexto geral. E aí eu fui analisar essa crítica, né? O fato de que as pessoas criticam quem não quer ter filho, alegando que essas pessoas são pessoas egoístas. E aí eu fui pensar e me perguntei, poxa, mas por que a pessoa que quer ter filho? E se você parar para pensar, você vai perceber que na grande maioria das vezes, eu diria que quase 100% das vezes, são por motivos egóicos. Quer ver um exemplo? Imagina uma pessoa que vai ter filho. Por que essa pessoa quer ter filho? Ela não sabe ainda qual vai ser a personalidade dessa criança. Ela não sabe que pessoa vai nascer, por assim dizer. Ela sabe que vai ser um filho. Então a gente vai notar que às vezes essa pessoa quer um filho para realizar a sensação que ela tem de ser mulher. Talvez ela ache que ela precisa ser mãe para ser uma mulher de verdade. Talvez o homem ache que tem que ser pai, para sentir que a vida valeu a pena. Talvez essa pessoa que quer ter uma criança, ela acredita que precisa de alguém para cuidar dela quando ela envelhecer. Ela quer um amigo, uma amiga, uma pessoa que vai ser o melhor amigo dela para fazer companhia e fazer coisas juntos. Talvez essa pessoa entende que isso é simplesmente o fluxo natural da vida. Eu cresço, eu me desenvolvo, eu me apaixono, eu amo, crio um relacionamento e tenho um filho, um passo a passo, um checklist da vida para que eu sinta que a minha vida realmente foi prazerosa. E vocês notaram que em todos esses exemplos que eu dei, tudo tem a ver com o bem-estar da pessoa? É tudo motivo egóico? É tudo voltado para o eu? É para que eu tenha alguém para cuidar de mim? É para que eu me sinta realizado como homem? É para que você, que me ouve, se for mulher, se sinta realizada como mulher? É para que eu sinta que a vida valeu a pena? É para eu ter felicidade? É para eu. Sempre. Sempre é para o eu. Então, na verdade, se uma pessoa decide ter filho ou não ter filho, ela está voltada para o próprio ego. Ela poderia estar sendo egóica ou egoísta. Das duas formas, ela está voltada para o próprio ego. Então é interessante a gente pensar nisso, porque em muitos casos as pessoas têm filhos simplesmente por desejos internos próprios, que muitas vezes nem envolve a criança.
A gente vê vários casos, por exemplo, de pessoas que são pais e mães e que deixam os filhos de lado no momento que os filhos decidem que não vão tomar as decisões que os pais gostariam que tomassem. Um exemplo, a mãe fala que o filho tem que trabalhar, por exemplo, com medicina. O filho não quer. O filho vai para outro caminho, a mãe se frustra, falando que o filho não é um filho bom. E coisas desse tipo. Isso tem muito acontecendo por aí. Ou talvez os pais, eles criam o filho ali com muito amor e carinho no início da vida. O filho cresce, o filho por algum motivo se afasta e eles falam: meu filho é ingrato. Meu filho é ingrato porque eu fiz várias coisas por ele ao longo da vida e hoje ele não me devolve na mesma proporção. E aí a gente pergunta: será que essa criança de fato é ingrata? Porque se eu, Hugo, se eu tenho um filho agora, eu vou dar amor para essa criança. Claro, eu vou cuidar, eu vou alimentar, eu vou comprar o melhor que eu puder comprar, eu vou me importar em ter tempo com ela, eu vou me importar em treiná-la para o mundo. E isso não é incrível, isso é a minha obrigação, porque a partir do momento que eu decido ter filho, eu sou responsável. A criança não me deve nada. A criança não me deve nada por eu ter dedicado meu tempo a ela. A criança não me deve nada se por algum motivo eu tiver que deixar de dormir para cuidar dela. Ela não me deve nada. Se por algum motivo eu tiver que deixar de ir para festas para cuidar dela, porque essa foi a minha escolha e essas são as consequências atribuídas a isso. Então, basicamente, uma criança, quando ela cresce e se torna um adolescente, se torna um adulto, ela cresce sem dívidas, ela cresce livre, livre de mim, livre das amarras que poderiam fazer com que ela me devesse alguma coisa. E aí, talvez, se eu fizer alguma coisa por essa pessoa que seja ainda maior do que aquilo que é a minha obrigação, eu possa gerar nela uma sensação de proximidade. Talvez, além das minhas obrigações de pai, eu seja muito parceiro e incentivador. Eu não ligo para o que eu quero que ela seja, eu incentivo ela a ser o melhor que ela pode ser. Essa criança me fala que tem sonho, talvez, de ser policial. E eu incentivo, eu levo ela para correr, eu levo ela para treinar, eu levo ela no concurso, quando for o caso, para assistir outras pessoas fazendo. E isso é um algo a mais. Então, isso pode ser que gere a percepção de que eu sou bom. E talvez faça com que essa pessoa, adulta ou adolescente ou até mesmo criança, se sinta ligada a mim, sinta um amor real por mim, sinta uma necessidade de retribuir. Mas nada disso é obrigação. Nada disso seria algo inerente ao relacionamento de pai e filho, de mãe e filho. É simplesmente uma possibilidade. Assim como quando eu conheço uma pessoa e eu sou incrível para ela e eu me dou para ela, existe sempre o risco disso não gerar nada na pessoa e ela não ter sentimentos por mim. E é normal. Por que não seria normal com um filho? Por que não seria normal entre uma família? Vocês conseguem entender? Pessoal, em grande parte das vezes as pessoas se frustram tendo filhos por causa disso. Uma mãe que cria o filho na expectativa de que o filho tenha toda aquela proximidade. E a personalidade dessa pessoa é diferente e não tem, e ela entende que não tá certo, de que ela merecia mais porque ela fez mais, quando na verdade, desde o início, talvez, ela estava criando esse filho simplesmente para devolver para ela depois aquilo que ela não consegue produzir, para devolver para ela aquela sensação de carinho, aquele afeto que ela não produz em si mesma e por isso precisa de forma externa. Então, basicamente, gente, quando eu olhei para dentro de mim, eu entendi que os motivos que poderiam me levar a ter um filho eram motivos puramente voltados para mim. Eu queria a sensação de treinar uma vida, a sensação de guiar o crescimento de uma pessoa, de um ser humano, entende? Isso é incrível. A sensação de ter o carinho, de ter o afeto, ou seja, é como se eu estivesse colocando uma criança no mundo para que ela me desse coisas e me desse sensações, e isso para mim não basta. Eu precisaria de fato ter um desejo profundamente genuíno para que eu quisesse de fato fazer isso. E aí na hora que eu olho para mim, eu percebo que não, as minhas motivações são egoístas e o meu futuro não faz com que eu consiga dar a essa criança tudo o que ela precisa no sentido de tempo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar muito, eu acho que não vale a pena. Então, justamente por causa disso, eu achei melhor não ter filhos. E muitos dos meus pacientes se sentem julgados por não querer ter filhos. Só que isso não é isso não deveria ser, na verdade, uma imposição. Isso não deveria ser uma obrigatoriedade da vida, isso deveria ser simplesmente uma escolha de cada pessoa livre e sem julgamentos. Sem julgamentos familiares, sem julgamentos da sociedade, sem julgamentos de qualquer um que seja, porque é uma decisão pessoal. E se você, por algum motivo, não quer ter filhos, eu quero que você se sinta livre para tomar essa decisão, porque essa decisão é sua. E se as pessoas não concordam, tudo bem, deixe que elas discordem, porque discordar é uma decisão delas.
mas não deixe que isso te afete, porque a decisão delas não deveria ter tanto poder sobre a sua vida. E se você, por algum motivo, quer ter filhos, o meu convite para você é que você se questione. Por que que você quer ter filhos? É de fato porque você acredita que vale a pena? Ou é simplesmente esperando que esse filho te traga alguma coisa que você não consegue se trazer sozinho? Gente, eu acho que talvez essa reflexão, por mais que ela seja curta, é uma reflexão que a gente precisa tirar um tempo a mais para pensar. A gente está aqui mais ou menos em 10 minutos de vídeo, só que eu acho que é uma coisa que, se a gente parar para pensar, a gente vai pensar por horas. Então tentem fazer isso, tentem refletir um pouco mais profundamente sobre isso. E se você gostou desse tipo de vídeo, comenta, deixa aqui que eu faço mais vídeos para vocês. E não se esqueçam, se vocês precisarem entrar em contato por algum motivo que seja, eu vou deixar aqui embaixo o nosso WhatsApp. Vocês podem perguntar sobre terapias, consultas, mentorias, sobre o CNS e descobrir tudo que a gente tem para oferecer aqui na MyMentor, tá bom? Eu sou o Hugo Costa e agradeço muito a presença de vocês nesse vídeo e agradeço muito se vocês puderem também compartilhar com outras pessoas para ajudar o desenvolvimento do meu canal. Beijo grande para vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau!